da parte da manhã, e as principais perguntas serão apresentadas e respondidas pelos palestrantes após a última palestra da manhã. Sem mais delongas, eu vou convidar o Dr. Jackson Corbari, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e atualmente ocupa o cargo de subsecretário da Administração Aduaneira, que desde que ingressou na Receita Federal em 1993, atuou na aduana nas fronteiras terrestres do Brasil com Uruguai, Jaguarão, Paraguai e Argentina, Foz do Iguaçu, Aeroporto Internacional de Brasília e Portos Marítimos, Itajaí e Paranaguá. Além das tarefas diárias do subsecretário da Administração Aduaneira, os principais projetos a que se tem dedicado são o desenvolvimento do Portal Único do Comércio Exterior, o assunto de hoje, e a implementação do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. Aliás, assunto do seminário que ocorrerá no dia 24 e 25 de maio, no Renaissance. Estou dando um spoiler. Tá? Nem Save the Date saiu ainda, tá? Só sairá no dia 24. Vamos abrir para inscrições, mas, de qualquer forma, nós vamos esperar ele também no evento do OEA. Dr. Jackson, por favor, com a palavra. Pode, deve. Quando é controle. Deu, obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente. Eu acho que o último evento que nós fizemos aqui foi do CCT aéreo, né, John? Recoff? Não, tá. O da Recoff eu não vim. Do último que eu estive foi do CCT aéreo. Alguém pode passar a minha apresentação, por favor? Bom, meu nome é Jackson Corbari, eu sou subsecretário de Administração Aduaneira e já trabalho com o tema do portal desde que eu cheguei na Coana, né? E por isso que eu vejo muitos rostos conhecidos aqui, porque a gente está nessa jornada de desenvolver o portal há muito tempo, né? E é um projeto grande, não é um projeto que se materializa de um dia para o outro. Ele tem diversas consequências, não só no âmbito da administração pública, mas principalmente no setor privado. E são algumas mudanças de cultura, de maneiras de trabalhar, que a gente vem, ao longo do tempo, incorporando, inclusive mudando culturas internas, né? As coisas avançam, às vezes, muito mais rápido do que a gente imagina. Eu fiz uma pequena divisão aqui de princípios e padrões internacionais, mas é mais para agregar ideias, não necessariamente é uma divisão acadêmica, né? Nós seguimos os padrões da Convenção de Kyoto revisada, do TFA, né, Acordo de Facilitação sobre o Comércio, o Marco Safe da OMA e também do Centro de Facilitação do Comércio das Nações Unidas. Esse primeiro bloco que eu agreguei, na verdade, é sobre o processo, né? As mudanças que o processo traz. E esse processo, hoje, a gente materializa ele por meio do portal. Então, simplificação e transparência, né? Hoje nós temos mais ferramentas, mais possibilidades, nós temos diminuição de tempos, de custos, de informações. A DUI, ela diminuiu o número de campos de 98 para 38. Ela diminuiu a quantidade de informações e documentos necessários, né? Ela se ateve à nota fiscal eletrônica. A importação não é diferente. Os controles que nós estamos estabelecendo, seja de carga, seja de declaração, eles visam a simplificação e transparência. Harmonização, padronização e previsibilidade. Previsibilidade é algo que a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Dá a possibilidade do setor privado se organizar em relação à logística de comércio exterior. E essa previsibilidade não é só em relação aos sistemas, e a gente vai ver que ela vem também da adesão ao compliance dos operadores, mas é uma previsibilidade em relação a normas, né?
nós temos, no nosso caso, da aduana, 33 manuais internos e 20 externos. As informações de comércio exterior estão nos nossos manuais externos. Então, estão ali disponíveis para serem consultadas. Porque a ideia filosófica aí dessa mudança é mudar a característica de atuação da aduana. Nós estamos buscando compliance. Nós estamos buscando melhorar, mudar os comportamentos dos operadores e ajudar os que querem cumprir a legislação. Aquela coisa do passado, que o nosso objetivo é fiscalizar e impor penalidades, não é esse. A gente vai ver que a gente tem chegado muito perto disso. Chegamos já num momento, apesar do portal não estar finalizado, chegamos num momento interessante em relação a essa mudança. Modelo de dados com padrão internacional. Nós seguimos um modelo de dados da OMA, que vai permitir no futuro o intercâmbio de informações entre janelas únicas. Processamento antecipado. A nova declaração de importação, ela será toda antecipada. O despacho sobre águas, ele se estende a todo o universo das importações. E essa antecipação vai depender do grau de compliance do operador. Na medida que você é mais aderente às regras, você tem mais condições de antecipar a sua logística. Porque nós precisamos, para operadores de médio e alto risco, um tempo para análise. Hoje em dia, o tempo é igual para todo mundo, menos para o despacho sobre águas, mas isso vai ser estendido aos demais. Então, dependendo do seu grau de compliance, você vai ter muito mais previsibilidade. Intensivo uso de TI, todo o nosso sistema hoje está sendo baseado em tecnologia da informação. A ideia é que o papel chegue a zero, não só dentro da Receita, mas como entre os 20 órgãos anuentes. Lembrando que o portal, ele congrega a Receita CSEX como gestores, mas tem mais 19 órgãos que dão anuência junto ao portal. Pagamentos eletrônicos descentralizados. A gente tem um dos projetos do portal que trata disso, que a ideia não é só centralizar os pagamentos da Receita, mas dos demais anuentes e também dos fiscos estaduais. Então, você pagou uma vez, hoje não se perde mais tempo buscando confirmação de pagamento ou recálculo. Eu lembro que no TRS, em 2020, a gente constatou que a Anvisa demorava 2, 3, 4 dias só para confirmar o pagamento. Esse é um dos problemas burocráticos que tem que ser resolvidos, porque não tem mais sentido, com o uso de tecnologia que a gente tem hoje, passar por isso. Controles mínimos necessários. Isso é uma coisa que nós temos trabalhado bastante. Nós queremos a mínima informação necessária. Antigamente se buscava, e até quando se começou, lá em 93, a exportação, em 96, a importação, foi simplesmente uma transcrição de formulários. Não houve um processo pensado de inovação. E existia uma quantidade de informações que não era útil. Como eu bem falei, a DUI, ela baixou de 98 para 38 campos. Ou seja, existia uma quantidade de campos ali que era desnecessária. E cada informação gera custo. Gera custo para o setor privado e gera custo para nós. Então, a gente conseguiu e tem conseguido minimizar o número de controles. Bom, o Zambrano e o Thiago vão falar mais sobre o portal, mas só para ter uma ideia, o portal, na verdade, é um programa, não é um projeto, e ele tem 13 projetos. Nós tivemos nossos percalços aí ao longo dessa jornada, mas estamos estabelecendo, e o nosso objetivo, eles vão apresentar o cronograma, é entregar o portal nos próximos 2 anos. Nós temos projetos que já estão finalizados, mas tem projetos importantes, como o drawback, o controle de carga e trânsito, que se tudo der ocorrer de maneira satisfatória, dia 1º de julho ele entra no ar, o controle de carga e trânsito aéreo. Pagamento centralizado, como eu falei, que vai unificar todos os pagamentos, seja da Receita como dos demais anuentes dos estados. E o nosso último projeto é a janela única aquaviária, que nós iniciamos com o MINFRA, que é para acabar com o porto sem papel e a gente criar um sistema só. Já que estamos trabalhando numa janela única, não tem sentido uns fazerem controles separados.
Bom, o primeiro bloco foi sobre processos, né? Esse segundo bloco é sobre gestão de riscos. É o elemento mais importante para o setor público. Nós estamos trabalhando com os demais órgãos anuentes para que eles incorporem a gestão de riscos. Ela é extremamente necessária na nossa realidade. E ela é possível hoje com o uso de informática. Nós fizemos um trabalho interno na Receita ao longo desses anos. Isso exige uma mudança cultural profunda, entre a fiscalização ela ser feita em 100% dos casos e você abrir mão de alguns casos de menor importância e focar nos casos mais importantes. Então, isso exigiu todo um processo interno de mudança de legislação e disponibilização de ferramentas. O portal ele vai trazer um motor de riscos avançado. Eu acho que o Gustavo vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos ter possibilidades que hoje nós não temos. Possibilidades de gerir risco de tal forma que cada vez nós sejamos mais precisos na intervenção. Com as ferramentas atuais, hoje a gente já consegue, em alguns casos, um grau de precisão entre 80% a 100%. Ou seja, os alvos selecionados, e hoje os alvos estão numa quantidade muito menor que no passado. O nosso percentual na importação é em torno de 3% de verificação. É um percentual em nível internacional. E esse percentual, a gente tem um grau de acerto extremamente elevado. Ou seja, funciona e vai funcionar muito mais. O motor de riscos do portal ele vai possibilitar que nós possamos dar mais previsibilidade ainda ao operador. Incentivo ao cumprimento. Isso é algo que faz parte da nossa filosofia, né? O setor privado, nessa parceria que nós estamos tendo ao longo dos anos, seja no desenvolvimento do portal, seja no OEA, ele é chamado a buscar as regras de compliance. A visão de futuro nossa é termos a gestão de riscos do nosso lado, de uma maneira para tornar o nosso trabalho muito mais eficiente, mas, por outro lado, o setor privado tem que buscar o compliance. Quem não buscar o compliance vai ser penalizado ou vai sofrer as consequências, né, de uma inspeção mais longa, não vai ter benefícios, não só em relação ao programa OEA. A metodologia desenhada é para isso. Esperando que nessa parceria cada um cumpra a sua parte. Escolha do momento de atuação, né, eu vou mostrar. Nós estamos cada vez mais escolhendo o momento certo, estamos tirando a fiscalização da zona primária e passando para a zona secundária, deslocando o nosso eixo de atuação, né, sendo o operador confiável, nós podemos fazer isso sem percalço, né? Se for algum caso de fraude, de interposição fraudulenta, evidentemente que não. Mas a ideia é que coisas que possam ser verificadas a posteriori sejam a posteriori verificadas. E a auditoria pós-desembaraço. Esse movimento de tirar a verificação do despacho e passar para o pós-despacho, para o pós-desembaraço, é o movimento que nós também estamos fazendo ao longo dos anos. Mudamos as normativas e os métodos de trabalho, diminuindo cada vez mais a quantidade de despachos parados durante a verificação. Esse é um quadro interessante que ilustra a atuação na nossa gestão de riscos, né? Começa com o maior grau de cumprimento para o menor grau de cumprimento, né? Então, a autorregulação, né? Quem conhece a pirâmide da OCDE, eu vou mostrar lá depois, as pessoas que querem cumprir e têm condições de cumprir, né? Elas têm um baixo grau de risco e elas são passíveis, elas vão sofrer menos intervenção do Estado. Depois tem uma autorregulação assistida, em que nós criamos informações e campanhas, demonstramos como as coisas funcionam, como, por exemplo, o manual, a regulação direta e a regulação compulsória. Esses graus partem de uma inconformidade não intencional, quer dizer, aquele que quer cumprir, mas não sabe como. Empresas em busca de conformidade, tem os que decidem não ser conformes, porque se não me pegarem agora tudo bem, né, corre o risco, e tem aqueles
que precisam de uma regulação compulsória, e aqueles que vão para a fiscalização. Né? Isso traçado numa pirâmide, a ponta da pirâmide fica aqui. É isso que nos orienta em relação ao comportamento do fisco. E é isso que vai orientar a atuação em relação aos operadores. Em relação ao despacho, como nós baseamos todo o controle aduaneiro na gestão de riscos, a escolha de atuação são das células de gestão de risco. Por isso que nossas ferramentas que já temos e que são desenvolvidas são extremamente importantes. Então, a gestão de riscos é agora, já há algum tempo, inclusive, é quem decide o que vai ser feito e em que momento será feito. E esse deslocamento, principalmente daqui para cá, é importante. Nós temos no pré-despacho, por exemplo, a habilitação, que também é um procedimento de gestão de riscos, que para nós automatizamos, facilitamos, mas ele é importante para que depois a gente possa chegar, no caso de uma declaração, direto para o pós-despacho, sem precisar fazer a verificação durante o despacho. Essa é uma adaptação da pirâmide de risco da OCDE. Né? Os que estão embaixo são a maioria, os que querem cumprir, né, que buscam conformidade. Nós temos a possibilidade de autocorreção, que é a malha aduaneira. Depois temos o pós-desembaraço, que é a fiscalização pós-despacho, e combate à fraude, que a gente tem uma instrução normativa específica. Em relação à conformidade, uma das coisas que talvez o Gustavo aborde é a questão da espontaneidade. Nós estamos cada vez mais incentivando a mudança espontânea de comportamento. Né? A malha aduaneira é isso. Nós mandamos uma notificação, né, um comunicado ao contribuinte dizendo que a Receita entende, como na malha de pessoa física, que a classificação fiscal, por exemplo, é esta, e a classificação que você adotou é essa outra. Então, nós lhe damos a possibilidade de corrigir, tá? Sem imposição de penalidades. Em relação à do INPE, ela também vai permitir isso. Nós vamos permitir que você submeta a declaração ao nosso motor de riscos e vamos lhe informar quais os riscos que nós identificamos. Aí fica a critério do operador fazer a retificação ou não, antes do registro. Né? Como é um sistema computacional, estatístico, ele pode cometer equívocos. Aí, se o operador tem convicção, ele submete a registro. Senão, ele vai conhecer o porquê. O porquê a declaração dele seria canalizada para o verde, para o amarelo ou para o vermelho. Então, assim, esse discurso de compliance, ele é importante por isso. Né? A gente trabalhar em conjunto, nós vamos mostrar o que nós queremos, aqui não vai ter surpresa, tem previsibilidade, e o operador decide qual é o caminho que ele vai optar. Por fim, o terceiro bloco de parcerias. Gestão coordenada de fronteiras, as comissões locais de facilitação e o Comitê Nacional, políticas e procedimentos de conformidade. Gestão coordenada de fronteiras é um conceito que nós estamos trabalhando com nossos parceiros do Mercosul e os demais parceiros da região para que a gente possa, né, nós temos uma fronteira seca enorme, para que a gente possa conseguir fluidez no trânsito de mercadorias. Nosso terceiro parceiro comercial é argentino, né, e nós temos que trabalhar não só com ela, mas com os demais países do entorno para uma carga mais segura, tal qual a gente tem feito internamente. Né? Nós, do portal, temos trabalhado internamente com os demais anuentes, Anvisa, MAPA e os outros 18 anuentes, e nós temos que trabalhar com os nossos parceiros do lado de lá, né, as aduanas dos outros países. Eu estive sexta-feira passada na fronteira com a Bolívia e nós criamos mais uma área de controle integrado. E a ideia é que a gente integre cada vez mais as aduanas de fronteira e que a gente chegue finalmente na fronteira de parada única. Isso é extremamente relevante para o comércio exterior brasileiro. O Comitê Nacional de Facilitação, ele vai sofrer uma revisão agora, mas é um outro fórum onde o setor privado pode se manifestar, existe um subcomitê de cooperação, e é um fórum que busca
implementar o acordo de facilitação comercial. Nós incentivamos que todos participem. O Comitê Nacional ele tem um âmbito mais estratégico, mas as comissões locais de facilitação que estão instaladas hoje nas 29 alfândegas, todos vocês podem participar. Existe no site do portal o cronograma de todas as reuniões, são reuniões importantes, porque problemas locais de facilitação não necessariamente passam por uma mudança de sistema, uma mudança de legislação. Às vezes, problemas locais de fluxo se resolvem de maneira fácil localmente. Então, as comissões locais são extremamente importantes para isso. É um mecanismo de participação para que todos os envolvidos, setor público e setor privado, possam dialogar. Às vezes temos problemas entre setor privado, público, público, mas esse é o espaço que a gente pode tratar abertamente as questões de facilitação e chegar no nosso objetivo, que é implementar plenamente o acordo de facilitação comercial. O programa OEA, eu vou falar rapidamente, não quero dar spoiler do evento, John, também, porque o programa OEA, ele ilustra bem todo esse contexto, não só de parceria, como previsibilidade, como mudança de comportamento, como busca de compliance. Ele começa lá com a linha azul em 2015, depois migra para o programa OEA, houve um espaço de migração, e ele chega já em 2022, já com um programa bastante estruturado. Mas o mais importante é esse gráfico aqui. Vejam que o grau de compliance dos operadores, ele aumenta ao longo do tempo. Então, nós já temos outras medições de conformidade que demonstram que, apesar de nós termos, ao longo dos anos, diminuído a seleção, nós aumentamos o compliance. Como se mede o compliance? Por meio de seleção de declarações aleatórias. Nós não medimos o risco dessa declaração, nós simplesmente paramos ela e verificamos. E o compliance vem aumentando. Isso é um bom sinal que hoje nós estamos focando e acertando diretamente os alvos, sem precisar perturbar a cadeia toda de comércio exterior. Hoje nós temos 694 empresas certificadas, algumas têm 2 certificações, o EA Segurança e o EA Compliance. Hoje ele responde por 32% de todos os despachos, não necessariamente aí a soma de importação e exportação, esses operadores, os 290 importadores e exportadores que são do EA Conformidade, eles representam mais ou menos 40% das importações. Isso demonstra que o programa ele funciona, porque ele tira da nossa visão, nós temos acho que hoje uns 80 mil operadores, com apenas 290 a gente consegue controlar 40% dos despachos de importação. Isso diminui o nosso trabalho e aumenta a previsibilidade, diminui os custos do setor. Vejam, eu gosto do gráfico do terrestre. O operador OEA, ele consegue, em média, ter um tempo médio de bruto de despacho de 32 minutos. E um operador normal, 10 horas e 34. Vejam a diferença que isso faz, por exemplo, em Uruguaiana, Foz do Iguaçu. A velocidade de liberação. No marítimo, de 32 horas em média, ele leva 1 hora e 32. A redução de custos e o aumento da previsibilidade está bastante clara. E, além de tudo, é o aéreo de 19 horas e 49 para 41 minutos, que deve cair muito, agora com a implementação do CCT aéreo. A gente estima que vai cair uns 80% ainda o tempo geral, não só do EA. E o EA ele tem uma seleção 5 vezes menor. Quer dizer, além de ele ter um tempo menor, o número de cargas selecionadas é 5 vezes menor do que das demais empresas. Isso é um bom exemplo de conformidade. O EA é um programa específico, mas dentro dessa nova metodologia de gestão de riscos, como eu falei, quem tiver um alto grau de compliance vai ter uma série de benefícios que não necessariamente estão no programa. Esses benefícios estão dentro do processo. O processo de importação é que vai mudar em relação a isso.
Nós temos acordos de reconhecimento mútuo com nossos principais parceiros comerciais. Estamos ampliando agora para mais 4. Mas isso também vem... E a gestão coordenada de fronteiras, ela tem sido trazida dentro desse processo. Nós começamos a trabalhar com os operadores OEAs e vamos avançar agora para os demais operadores, com a série de acordos de reconhecimento que nós temos. E por fim, falando do OEA integrado, nós temos uma experiência de sucesso aí com a CSEX. Rapidamente implementamos um programa OEA e houve uma redução de 10 dias no processo de licenciamento. Agora, a Anvisa se interessou fortemente da gente realmente estabelecer um programa semelhante e talvez a gente consiga avançar esse ano até o final do primeiro semestre. E temos os demais parceiros aí que a gente vem trabalhando. O Vigagro também agora mostrou um interesse maior e a ideia é que a gente agregue todo mundo. Então, esse sistema de parcerias, seja com o setor privado ou seja com o setor público, ele tem demonstrado que dá resultado. E essa é a nossa visão de futuro. É trabalhar sempre em parceria e criar resultados e benefícios de maneira geral, seja para o governo ou seja para a sociedade. Por fim, só queria sintetizar e ressaltar mais uma vez a questão da busca da conformidade. Nosso papel é diminuir a atuação, a intervenção, fazer uma intervenção com eficácia, chegar a resultados. E isso nós estamos estendendo não só para a Receita, como para os demais órgãos públicos. Mas, por outro lado, cabe ao setor privado a busca da conformidade. A visão de futuro é que estejamos unidos em parceria. De um lado, nós vamos dar previsibilidade, vamos diminuir os tempos, mas de outro, o setor privado deve buscar o compliance. Isso é extremamente importante para que a gente chegue em tempos realmente menores e custos cada vez menores. E a gente consiga realmente tornar o comércio exterior brasileiro uma alavanca de crescimento econômico. Isso é bom para o governo, é bom para a sociedade, é bom para o país. Obrigado.